Tudo bem? Qualquer coisa me mandem aqui no WhatsApp. Bem, então, nós vimos que os trabalhos na área de cultura de células vegetais, eles exigem, né, uma asepsia, a utilização de técnicas assépticas nas mais variadas atividades. Então, a primeira coisa é no fluxo laminar, que é onde a gente vai fazer a manipulação das culturas, né? Então, normalmente, o fluxo laminar ele deve ser ligado com 30 minutos antes de iniciar o trabalho. Então, você vai lá, liga o fluxo laminar, pulveriza com álcool 70 as superfícies, exceto o filtro que fica lá no fundo, né? E você então vai se preparar para iniciar o seu trabalho dali 30 minutos, é o tempo que precisa para o ar ser jogado de fora para dentro do fluxo, filtrado já, para criar uma atmosfera asséptica. Bem, o que é importante você ter no fluxo laminar? Um esterilizador de pinças e bisturis que alcance 250 graus centígrados, ao invés de você usar lamparina, bico de Bunsen, qualquer fonte de fogo. Porque lembra, você está trabalhando com álcool 70 também, né? E álcool, ele é inflamável, então a chance de pegar fogo dentro do fluxo laminar é muito grande quando você usa chamas. Já no caso do nosso esterilizador, já é que é uma coisa que a mais acertada que a gente comprou no laboratório foi o esterilizador elétrico, né? Por quê? Porque assim ele reduziu muito a chance de ter fogo, de ter um incêndio. E também a outra coisa importante é que ele não esquenta tanto como um bico de Bunsen ou uma lamparina que fique acesa ali o tempo todo. Então, isso aumenta a segurança do trabalho. E no fluxo laminar também em cima, vem o local para você usar lâmpadas UV, se você precisar. No laboratório, a gente viu que não é necessário para o nosso trabalho usar as lâmpadas UV, né? Então, a gente não utiliza, né? E isso é uma coisa boa, você conseguir manter o seu material limpo sem precisar do ultravioleta, porque o ultravioleta, ele é muito perigoso, né? Então, ali a lâmpada germicida, ela emite um comprimento de onda muito pequeno, 254 nanômetros. Esse comprimento de onda ele é muito energético e ele pode colidir, por exemplo, se você olha ou se você fica exposto, né, com o braço exposto, são comprimentos de onda do ultravioleta, que por serem muito energéticos, eles causam uma instabilidade no DNA, gerando as mutações e tudo mais. Então, o risco que tem quando se usa UV no laboratório é muito grande, principalmente quando você tem muitos alunos circulando e sem a devida real noção do perigo. Então, por exemplo, o que é recomendado? Que o uso de UV, se for necessário, seja o mínimo possível, né? E o interessante, ó, ele não substitui a limpeza do ambiente, né? Então, assim, ele não penetra nas superfícies e nem na poeira. Então, por exemplo, se você pensar que você está usando o UV porque ele vai exterminar os contaminantes da poeira, a gente se engana, né? Que às vezes uma limpeza boa no fluxo laminar vai ter um resultado positivo maior do que a utilização do UV. E o UV ele deve ser também usado apenas 30 minutos antes de você iniciar a subcultura,
né? E uma coisa que o UV, as lâmpadas de UV, elas têm uma vida muito curta, então você tem que estar comprando essas lâmpadas toda hora para repor, e elas são caras. Então a melhor coisa é se livrar do UV, não precisar. Às vezes é melhor tomar outros cuidados para não ter contaminação do que ficar dependente de uma lâmpada de UV. E olha só, se ela ficar muito tempo ligada no ambiente, ocorre a acumulação de ozônio num espaço confinado, que vai ser ali a salinha do fluxo laminar, né? Que não tem janelas para que não aconteça contaminação, não pode abrir janela para não ter correnteza de ar. Então, ali dentro vai se acumular o ozônio. E essa radiação, ela pode ser tóxica para as pessoas, né? Então, aqui a gente já tem alguns perigos do UV. Deixa eu ver o próximo. Deixa eu só falar uma coisinha que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o vídeo. Aquele vídeo em que eu apareço multiplicando as células do maracujá. Eu queria que vocês prestassem atenção quando vocês tiverem um tempo, no início daquele vídeo, para ver como as coisas são dispostas no fluxo laminar, né? Então, lá do lado esquerdo do lado esquerdo do fluxo, tem uma grade onde a gente põe os tubos de ensaio com meio de cultura. Do lado direito, na outra ponta, tem um esterilizador elétrico, né? E no meio, atrapalhando o fluxo de ar esterilizado que está sendo jogado na minha direção, eu não tenho nada na minha frente. Então, a gente não pode colocar vidros, Erlenmeyers, garrafas com água autoclavada, nada na frente daquele filtro para o fluxo de ar limpo, esterilizado, seguir sem se movimentar lá dentro, né? Não ter barreiras, não ter objetos na frente do filtro, do fluxo, que vai ocasionar turbulência na correnteza do ar ali. O ar tem que fluir sem encontrar nenhum obstáculo na frente, né? Então, esse tipo de fluxo laminar que tem lá no vídeo, que a gente usa no laboratório, é o fluxo laminar horizontal. Ali o ar acético, ele é direcionado para a gente. Então, por exemplo, existe o fluxo vertical, que o pessoal usa na microbiologia. O fluxo vem de cima e tem um anteparo. Então, você usa esse outro tipo de fluxo quando você está trabalhando com patógenos, com coisas que são perigosas, né? Então, assim, aí a gente vê que esse fluxo ele tem um anteparo de acrílico, né? E aí é para evitar, e ele direciona de cima para baixo, para evitar a contaminação das pessoas que estão ali trabalhando. Mas no caso de plantas, mesmo lá na Inglaterra, todos eram horizontais, então não tem essa ameaça de patógenos ali, vírus e outras coisas que lá na microbiologia tem. Então, essa é a diferença. E a segurança que você tem de se organizar no fluxo laminar para não deixar nada na frente, para não causar turbulência, né? E também evitar de pessoas passando em volta, causando correnteza de ar, conversando, evitar de conversar quando estiver manipulando as culturas, porque pouquinho de ar que sai com mais força aqui vai e contamina o material. Então, assim, normalmente a sala de fluxo laminar é uma sala que é para você manter um controle maior de conversar, de criar correnteza no ambiente, coisas do tipo. Bem, vamos ali para frente, então. Então, o esterilizador, né, que a gente usa é o calor seco. Então, o calor seco é dos esterilizadores,
da estufa de esterilização, que vai esterilizar vidraria e instrumentos de metal. Então, você tem que tomar alguns cuidados, né, com a estufa de esterilização. Ela nunca colocar papel, algodão ou plástico, algo que incendeie, né, pois pega fogo, porque ali você vai usar temperaturas mais altas para esterilizar, na faixa de 180 graus, né? Pinças e bisturis devem ser embrulhadas em papel alumínio, não em papel normal, que vai pegar fogo. Você tem que ligar a estufa 1 hora antes para a temperatura chegar nos 180 graus centígrados. Aí você vai colocar o seu material lá dentro, deixar por 2 horas, né, para matar todos os micro-organismos. E após esse período, você vai desligar, deixar esfriar antes de tirar o material de lá para a temperatura ambiente. Porque se esse material for vidro, ele recebe um choque térmico com as bancadas frias e isso pode causar, vamos dizer assim, os vidros podem quebrar, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Então lembrem que o calor seco ele é normalmente usado para esterilização de vidros, né? Para esterilização dos instrumentos e entre os vidros não se deve colocar na estufa de esterilização nem proveta e nem pipeta, porque elas têm, as provetas são graduadas, as pipetas também, né? São de vidro e graduadas. Se você expor esse material a 180 graus, o que vai acontecer? O vidro dilata e aquelas graduações de medida, de volume precisas, elas se modificam. Então, normalmente, pipeta e proveta, que são os dois tipos de vidros de laboratório que a gente usa para medir volumes de líquido, eles não podem ser esterilizados no calor, né? E nem no seco e nem na autoclave. Então, a gente vai ver que o calor seco ele vai ser necessário em temperaturas mais altas, porque aqui você não tem o componente da pressão que tem lá na autoclave, que junto com a temperatura, que lá na autoclave vai ser de 121 graus só, mas como tem a pressão, os dois juntos conseguem matar os contaminantes, né? No calor seco, como você só tem temperatura de 180, então assim ele vai ser o único fator capaz de eliminar os micro-organismos. Bom, vamos aqui para frente. Aqui são os instrumentos que a gente usa e como mantém eles em estojinhos de metal, né? Então, pinças longas, bisturis, mantidas sempre nesses estojinhos, né? Cada aluno tem o seu, e aí eles são esterilizados, né? Sempre. A gente daí esteriliza entre cada trabalho que é feito no laboratório, né? Cada vez que vai inocular, tem que esterilizar. Mas há muitas vezes, para ser mais rápido, a gente esteriliza junto com o meio de cultura na autoclave, o que não é uma forma correta, porque como a autoclave é calor úmido, os instrumentos vão acabar enferrujando com o tempo. Então eu tenho o meu estojinho que eu sempre ponho na autoclave para ir mais depressa já junto com o meio de cultura e as minhas pinças estão detonadas, né? Esse está novinho porque só esteriliza na estufa no calor seco. E junto também a gente usa sempre um azulejo desses de cozinha mesmo, lá na Casas da Água, que eu consegui esses azulejos há muito tempo atrás. E o azulejo é muito legal porque ele pode ser tanto esterilizado na estufinha como autoclavado. E ele vai ser sempre uma superfície limpa,
né, livre de qualquer micro-organismo para a gente fazer as manipulações em cima, cortar plantinha, separar sementinhas no fluxo laminar. Então, é uma superfície garantida, limpa, que fica ali à disposição da gente dentro do fluxo laminar. Aqui a gente tem um exemplo do esterilizador que nós usamos de pinças e bisturis, né? Ele chega a 250 graus e dentro dele tem essas bolinhas de vidro, que é a parte dele que esquenta. Então a gente coloca as pinças ali por alguns segundos, já é suficiente para esterilizar as pinças e os bisturis. Então com isso a gente não precisa usar fogo dentro do fluxo laminar, né, lamparina, nada disso. Então, ele é muito útil e muito seguro. Depois tem o calor úmido, que acontece na autoclave, né? E na autoclave, o que tem de importante, né? Ela tem que chegar na temperatura de 121 graus, né? E na pressão de 102, aqui está em pascais, né? Unidade de pressão. Então, lá na nossa autoclave, acho que eu coloquei para vocês dos materiais que eu coloquei, tem um mostradorzinho da autoclave onde é possível a gente identificar o marcador da temperatura e da pressão. Então, quando ele chega no 1 de pressão, 1 kgf por centímetro quadrado, se eu não me engano, lá é outra unidade. Ali a gente começa a contar os 20 minutos que são necessários para esterilizar o nosso material. Então, lembra, no calor úmido, que é a autoclave, ela consegue matar numa temperatura mais baixa porque ela tem a pressão ali junto. E aí o tempo de esterilização, isso é outra coisa que é importante, é que o tempo de esterilização do material depende do volume a ser esterilizado. Então, por exemplo, 25 ml demora 20 minutos para esterilizar, mas volumes de 500 ml, aqui está errado, ó, aqui é 1000 ml ou 2000 ml, que são 2 litros, demoram de 35 a 48 minutos. Então, é muito importante a gente ter essa noção, porque a gente acha que qualquer volume ocupa o mesmo tempo de autoclavagem. Não é. Dependendo do volume, você tem que ir aumentando o tempo de autoclavagem. Então, essa tabela é muito útil, né? E tempos de autoclavagem prolongados, eles devem ser evitados para evitar a degradação do meio de cultura. Aqui a gente tem o mostrador da nossa autoclave. Então, veja, do lado de fora, marcador vermelho é a temperatura. E o pretinho do lado de dentro aqui é a pressão. Então, no nosso caso, quando ele chega aqui no 1 de pressão, um pouquinho mais, a gente já começa a contar os 20 minutos. E aí a gente controla, porque, por exemplo, ela não é automática, ela é manual. Então, ela é controlada manualmente. Muitas vezes a pressão começa a subir além disso, né? Aí você vem nesses botõezinhos aqui, ó, estava no máximo. Quando chega no 120, está passando um pouquinho, eu já ponho para o médio aqui para ela ficar, não ir subindo, 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 né? Então, ali ela vai ficar equilibrada, mas às vezes tem oscilação na fonte de energia e começa a cair. Então, você tem que estar atento para não deixar o ponteirinho cair abaixo dos 120 de pressão, de temperatura ali, né? E manter nesse patamar aqui até o final da autoclavagem, que é 20 minutos que a gente usa. Porque nosso volume de meio é 8 ml só. Bom, e mais importante, quando terminar a autoclavagem, primeira coisa é esperar a pressão da autoclave cair para zero antes de abrir qualquer coisa. É importante não forçar a saída do vapor com a autoclave quente ainda,
levantando a válvula da autoclave. Muita gente faz isso para ir mais rápido. Mas o que pode acontecer? O vapor, ele pode, que está saindo com muita pressão, porque não deu tempo da autoclave esfriar, né? Ele pode puxar a coluna dos meios, os líquidos, para cima, e aí os líquidos podem vazar dos tubos, vazar dos Beckers, dos Erlenmeyers e tudo mais. Então, o legal é esperar a autoclave cair para zero a pressão, para daí depois você abrir as válvulas e abrir tudo com cuidado, porque ela vai estar muito quente para poder tirar os meios, tudo que tiver lá dentro. Bom, uma coisa que é importante é que você não deve embrulhar o material que vai dentro da autoclave em papel alumínio, porque ele é impermeável ao vapor. Ele vai impedir que o vapor da autoclave penetre no material, né? E usar, no caso da autoclave, eu acho que tem um vídeo também, né, que mostra os cuidados ali com a autoclave, que ela tem uma grade de metal no fundo e a água ela deve vir até embaixo daquela grade ali. E essa água, de preferência, ela tem que ser uma água destilada, porque senão, se ela for uma água da torneira, começa a grudar com o decorrer do tempo na resistência da autoclave, começa a ter depósitos de minerais ali, enferruja, dá mil problemas. Então, sempre usar a água destilada para a autoclave e prestar atenção no nível certo que ela tem que estar. Bom, forno micro-ondas também é possível utilizar para dissolver o meio de cultura, né? E você só tem que ver certinho qual o nível de energia que permite a dissolução e a esterilização do meio e o tempo necessário. Eu nunca fiz isso no meio de cultura, mas se você for usar no micro-ondas, né, para dissolver o meio, então você tem que fazer um teste antes para você daí ver que condições de níveis de energia você tem que usar para aquele determinado volume que você vai preparar e tudo mais. Então, assim, tem que ter todo um cuidado também, porque o meio parece que ele pode derramar dentro do forno, né? Subir pelo Erlenmeyer. Então, você tem que pôr um outro frasco com água junto, só para equilibrar o ambiente dentro do micro-ondas. Então, tem mil cuidados na hora de usar o micro-ondas. Então, o mais recomendado é dissolver na placa aquecedora e autoclavar na autoclave mesmo. Aqui é a parte da microfiltração. Lembra quando a gente não pode autoclavar o material? Então a gente usa esses filtros e tem essa marca Millipore, que é bastante utilizado. Esse é o que nós usamos no laboratório para esterilizar coisas que são termoláveis, não podem ser autoclavadas, né? Então lembra que eu falei já sobre isso? Que essas soluções, então você prepara o meio, deixa o meio chegar em temperatura morna, né? Traz para o fluxo laminar e ali você vai fazer a filtroesterilização da sua solução de hormônio, que é termolábil, ou de antibióticos, ou coisas do tipo. Enzimas também que não podem ser autoclavadas. Então, assim, isso a gente usa bastante as enzimas na parte de isolamento de protoplastos, que a gente vai ver. Então, lembra que daí você tem que trazer para o fluxo laminar o meio de cultura recém-autoclavado, deixar ele esfriar e quando ele tiver com temperatura 45 graus, eu acho até alta, acho que tem que abaixar assim para 40, aquela temperatura de mamadeira, menos ainda, né? Porque o meio ele tem que estar líquido enquanto você vai misturar. Se você deixar o meio esfriar totalmente, chegar na temperatura ambiente, ele acaba ficando sólido. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Então, aqui, ó, exemplos dos filtrinhos. Para pequenos volumes, são usados esses filtros
que daí você pega a solução com a seringa, né? Acopla o filtrinho, tudo isso dentro do fluxo laminar, e aí você vai pingar no seu meio de cultura a solução, que pode ser de um regulador de crescimento, de um antibiótico, ou de um hormônio natural da planta, e assim por diante. E aqui a gente tem uma versão de um filtro maior. Esse aqui normalmente é usado para filtrar enzimas, para isolar os protoplastos, né, que são preparados já em volumes maiores, 50 ml, 100 ml, né? Então, assim, você tem esses filtros aqui também para volumes maiores. Então, a membrana que filtra, ela vai lá no meio, né? Ela vai aqui, ó. E nesse aqui, ela vai lá dentro. Então, tem filtro que já vem com a sua membraninha descartável. E tem outros que você compra a caixinha com membranas e o filtro. Isso que a gente tem no laboratório, que daí dá para reutilizar aquele filtro várias vezes, só muda a membrana. Então, tem diferentes modelos, né? Bom, isso aqui, guardem bem esse modelo, porque isso aqui é um modelo que a gente vai utilizar bastante na hora que for estudar os sistemas de imersão temporária de plantas, porque foram desenvolvidos bioreatores com esse mesmo formato para viabilizar a cultura de plantas através de imersão temporária, sem colocar no meio de cultura gelatinoso. Bem, produtos químicos que são utilizados na asepsia, a gente tem o etanol, que é bastante usado na desinfecção das superfícies do laboratório, fluxo laminar, nas bancadas, né? É utilizado também, mas em menos casos na desinfecção de sementes e de material vegetal. A gente tenta não utilizar o álcool 70, o etanol 70, porque ele desidrata muito o material vegetal muito rapidamente. Então, você tem, quando vai usar, você usa por alguns segundos assim somente, né? E tem o etanol 80 também, né, para fazer o dip das pinças e bisturis. Se vocês prestarem atenção naquele vídeo que eu estou multiplicando as células do maracujá, vejam que de vez em quando eu molho, terminei de inocular o pedacinho de maracujá na cultura, eu molho a pinça no álcool e ponho no deixo escorrer bem e ponho no esterilizador, né? Quando eu tiro do esterilizador, eu deixo ela esfriar um pouquinho e mergulho no álcool novamente para ela esfriar mais rapidamente. Então, é sempre bom ter um tubinho do lado com um pouquinho de álcool para você limpar as pinças e os bisturis conforme você vai cortando as plantas ou mexendo no material vegetal, vai grudando sujeira nas pinças, né? Para você não esterilizar a pinça com a sujeira junto. Por exemplo, então, o álcool ele é utilizado bastante no laboratório. O hipoclorito de sódio, que é a água sanitária comercial, com 2,5% de cloroativo, é utilizado para a limpeza das superfícies e também é utilizado para a desinfecção das sementes e de outros materiais vegetais, como a gente vai ver nos vídeos das futuras aulas práticas que eu vou colocar para vocês, né? Então, normalmente o hipoclorito, essa solução que vende no mercado, tem que ser da marca que não tenha nem corante e nem perfume. Aquela marca que boa é a melhor delas que eu já vi até hoje que a gente usa direto, porque ela é água e hipoclorito só. E ela tem 2,5% de cloroativo. Então, por exemplo, sementes, a gente faz a desinfecção na água sanitária pura. Quando a semente tem casca muito grossa, ela resiste 15, 20 minutos e ela sai limpinha dali para ir para o meio de cultura.
Outras vezes, que se a semente é mais sensível, ou a gente tem que fazer desinfecção de folhas, pedacinhos de folhas, de raízes, que são bem mais sensíveis, aí a gente tem que fazer uma escala diluindo o hipoclorito até chegar numa concentração e num tempo de exposição adequado, que limpe o tecido, mas que não cause nenhum dano ao tecido de oxidação, nada disso. Então, para isso, você tem que testar diferentes concentrações de hipoclorito. E se você precisar de hipoclorito com mais de 2,5% de cloro ativo, aí você pode comprar na farmácia o hipoclorito puro e fazer as diluições. Mas ele ajuda muito, muito, muito na desinfecção de todo o material que a gente usa ali. Raramente eu precisei usar álcool junto, ou o álcool sozinho. O hipoclorito ele resolve a maior parte dos problemas de desinfecção. Quando, por exemplo, o micro-organismo ele não está presente na superfície, mas sim no interior da semente, das folhas, das pedacinhos de raízes, então, muitas vezes você tem que usar um antibiótico no meio de cultura. Mas para isso você tem que identificar qual é o patógeno que não foi eliminado com a desinfecção superficial com hipoclorito. Então você tem que isolar, classificar, ver certinho para você saber qual é o tipo de antibiótico que você tem que usar, né? E aí, no caso, você vai colocar o antibiótico no meio de cultura. Então, e aí, qual que vai ser a questão maior? É que o antibiótico, muitas vezes, ele pode inibir o crescimento da célula vegetal. Então, você vai ter que fazer testes de toxicidade para ver qual é a concentração do antibiótico que a célula vegetal tolera, para você poder usar uma concentração que consiga matar o patógeno, mas não matar a célula. Isso é muito, muito comum, e às vezes assim quem trabalha com protoplastos, tem contaminação endógena, já vem no tecido da planta bactérias ou fungos que não conseguem ser removidos com a desinfecção artificial. Então, são usados os antibióticos exatamente para controlar a contaminação, né? Aí, de novo, o antibiótico ele é termolábil, ele tem que ser filtro esterilizado, então ele já vai dar um trabalho um pouco maior assim para quem estiver pesquisando, né? Mas ele vai ser necessário para você conseguir cultivar o tecido livre de patógenos. Bom, e tem a questão da biossegurança do laboratório, né? Porque, por exemplo, o hipoclorito de sódio é tóxico, álcool é inflamável. Então, assim, a gente trabalha direto com coisas que ameaçam a nossa segurança, né? Ameaçam a nossa saúde. Então, a gente tem que o tempo todo se monitorar para ver exatamente, manipular de forma adequada todos os reagentes, né? Com luvas, muitas vezes, procurar não pipetar com a boca os líquidos, as soluções, né? Não pegar com a mão, sempre usar uma luva quando for pesar. No caso do álcool especial, tem a questão do fogo, né, que pode se espalhar no ambiente. No caso do UV, tem a radiação que afeta as células dos olhos, né, da pele, além de que pode formar, como a gente viu, o ozônio, né, dar uma reação com o oxigênio da atmosfera. Tem outros compostos que são tóxicos, que devem ser evitados no laboratório, mas que em lugares que tem muita contaminação, o pessoal usa muito, como cloreto de mercúrio.
Então, eu lembro que eu fui para a Índia uma vez visitar um laboratório de cultura de tecidos, um laboratório nacional da Índia. E eles tinham recém conseguido produzir floração em plantas de bambu cultivadas in vitro, que é uma raridade. Primeiro, floração em bambu é uma raridade. Eles estavam trabalhando com micropropagação de diferentes espécies de bambu, que lá na Índia eles têm um banco de germoplasma, bem no sul da Índia, em Trivandrum, tem um jardim botânico que tem bancos de germoplasma de bambus, de diferentes tipos que eles têm lá, então eles usam muito. E aí eles tinham desenvolvido um método de micropropagação do bambu e uma das plantinhas tinha florescido in vitro, coisa muito legal. Eles publicaram na Nature o trabalho deles, muito legal. Mas lá o que, que acontece? A contaminação lá é muito grande, é muita poeira no ar, é um ar muito seco. E aí lá eles usavam cloreto de mercúrio direto, ao invés de hipoclorito, para fazer a desinfecção da superficial dos explantes, né? Então, dependendo do país, eles são muitas vezes obrigados a usar certos reagentes que são mais potentes para controlar a contaminação. Então, a questão do bico de Bunsen, né? Você usa, evitar de usar no laboratório, né? Porque você usa um gás junto ali para manter, lamparina, tudo que for fonte de fogo é melhor evitar. E por último, os reagentes químicos que podem ter aqui efeitos tóxicos, né? Então, sempre tomar cuidado. Então, a questão de biossegurança do laboratório é uma coisa muito importante para quem vai trabalhar num laboratório, seja ele qual for. Mas nesses de biotech, também trabalham, por exemplo, com as técnicas moleculares, que usam muitos reagentes que são tóxicos, né? Então tem que tomar todos esses cuidados redobrados. Bom, aqui a gente tem, já estou quase terminando, os tipos de tampas que a gente usa para os frascos de cultura, né? Então, por exemplo, tampas de papel alumínio podem ser usados para fechar os frascos que vão para a autoclave. A Erlenmeyers contendo água, contendo meio líquido ou meio semissólido, que vão ser autoclavados. Então, você deve pôr a tampinha do papel alumínio, mas não apertar ela, porque se você apertar, deixá-la muito justinha, o vapor da autoclave não consegue penetrar na solução no momento da autoclavagem. Então, é recomendado que se use essas tampas de papel alumínio, né? Uso de películas de plástico, como PVC, para fechar os tubos, ele deve ser evitado, porque o plástico impede as trocas gasosas. E se ele for mantido em cima da cultura, o que vai acontecer? A plantinha que está crescendo lá dentro, ela produz um hormônio chamado etileno, que vai se acumulando lá dentro, porque não tem como sair, e isso causa a queda de todas as folhas da planta. Então, isso é um problema que o pessoal que trabalhava, que conhecia do laboratório também, que trabalhava na África, no Malawi, que também eu tive chance de conhecer pessoalmente, né, no laboratório deles. Eles trabalhavam muito com micropropagação de acácia, que é uma leguminosa que tem na África, que é aquela leguminosa que a gente vê nas savanas africanas, que tem aquela copa que esparrama, né? Então, eles usam aquela árvore para muita coisa. E eles faziam micropropagação daquela árvore, né? E eles estavam enfrentando esse problema de que as plantinhas que eram formadas na micropropagação, as folhinhas não conseguiam ficar grudadas na planta para aclimatar e produzir as mudas. Por quê? Porque acumulava etileno e o etileno derrubava todas as folhinhas. Então, eles tiveram que trocar a tampa
dos frascos para poder conseguir viabilizar a aclimatação das plantas, né? Então, película de plástico deve ser evitada para fechar os tubos de cultura. Então, a preferência aqui vem para o filme de polipropileno, que é o que a gente usa, que ele tem a vantagem de ser transparente, né? E ele impede a dessecação das culturas, porque ele é impermeável à saída do vapor d'água, mas ele não restringe as trocas dos gases. Então, assim, as culturas conseguem, por exemplo, não se acumula etileno dentro dos frascos, né? Então, vocês vejam que são detalhinhos que a gente nem imagina que pode influenciar as culturas in vitro, mas que tem esse poder. E com isso terminamos